Meu marido me desafiou com outra mulher em público. Minha resposta foi inesquecível. Existem momentos na vida que dividem sua existência em duas: o antes e o depois. O meu aconteceu em uma terça-feira de maio, no Taste Vino Lourdes, enquanto eu saboreava um risoto de fungo que custava mais caro que meu primeiro salário como advogada. 10 anos de casamento me ensinaram a ler Otávio como um processo jurídico. Cada pausa, cada olhar, cada silêncio tinha um significado. Naquela noite, porém, eu não precisei de interpretação alguma. Ele entrou no restaurante de mãos dadas com ela. Tâmara, cabelos longos, sorriso estudado, vestido justo demais para ser casual. Eu a conhecia vagamente, fisioterapeuta do hospital onde Otávio trabalhava. Já a tinha visto em eventos corporativos, sempre periférica, sempre discreta, até aquela noite. Celina, a voz de Fátima, me trouxe de volta à mesa. Ela estava pálida, os olhos fixos na entrada do restaurante. Você está vendo o que eu estou vendo? Eu estava. Todos na mesa estavam. Ricardo, o diretor clínico, sua esposa Fátima, Júlio e Patrícia, colegas de Otávio, Marcos, meu sócio no escritório. Todos paralisados, como se assistissem a um acidente em câmera lenta. Otávio caminhava em nossa direção com aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O mesmo que usava quando fechava um diagnóstico difícil, quando ganhava um debate, quando provava estar certo. O sorriso da vitória. Meu coração batia forte, mas minhas mãos permaneceram firmes segurando a taça de vinho. 10 anos de experiência em tribunais me ensinaram que quem demonstra fraqueza primeiro, perde. Boa noite a todos, disse Otávio, parando exatamente ao lado da nossa mesa. Tâmara sorriu, constrangida, mas não soltou a mão dele. Desculpem a intromissão, só queria apresentar Tâmara formalmente. O silêncio foi ensurdecedor. Júlio engasgou com o vinho. Patrícia olhava para o prato como se fosse o objeto mais interessante do mundo. Fátima apertou minha mão por baixo da mesa. Celina, Otávio se virou para mim, e naquele momento eu vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Crueldade. Prazer deliberado na minha humilhação. Você sempre gostou de estabilidade, mas eu precisava de intensidade. As palavras caíram sobre a mesa como vidro quebrado. Cada estilhaço cortava, afiado e preciso. Ele tinha planejado aquilo, escolhido aquele restaurante, aquelas pessoas, aquele momento. Uma execução pública. Eu podia sentir todos os olhares sobre mim, esperando que eu chorasse, gritasse, fizesse uma cena. Era isso que Otávio queria. A esposa histérica, a mulher descontrolada, a prova viva de que ele estava certo em me trocar. Mas eu não era qualquer mulher. Eu era Celina Rodrigues, advogada trabalhista, especialista em casos impossíveis. Eu sabia quando recuar para avançar melhor. Levantei minha taça de vinho, os olhos fixos nos dele. Não desviei o olhar nem por um segundo. Minha mão não tremeu. Um brinde, disse, minha voz calma, quase suave. A intensidade. Bebi o vinho devagar, sentindo o líquido descer pela garganta. Otávio piscou, confuso. Não era a reação que esperava. Tâmara mudou o peso de uma perna para outra, desconfortável. Bem, Otávio limpou a garganta. Nós vamos para a nossa mesa. Aproveitem o jantar. Eles se afastaram. Apenas quando sumiram do meu campo de visão, permiti que minha respiração acelerasse por 2 segundos. Depois, recompus-me. Celina, meu Deus, Fátima sussurrou. Você está bem? Eu olhei para ela, para todos na mesa. Vi pena em alguns olhares, choque em outros. Marcos parecia pronto para se levantar e socar Otávio. Estou perfeitamente bem, respondi, cortando um pedaço do risoto que já estava frio. Aliás, alguém já provou o polvo? Dizem que é a especialidade da casa. A conversa recomeçou aos poucos, artificial e tensa. Mas eu não estava mais presente naquela mesa. Minha mente já trabalhava, calculava, planejava. Otávio tinha me desafiado em público. Tinha me humilhado na frente de pessoas que respeitávamos. Tinha transformado nosso casamento em um espetáculo. Ele queria uma guerra? Teria uma guerra. Mas não seria dele. Seria minha. E eu nunca perdia um caso. Quando acordei na manhã seguinte, Otávio já tinha ido embora. Não que isso fosse novidade. Há meses ele saía antes do amanhecer, usando plantões e cirurgias como desculpa. A diferença era que agora eu sabia exatamente para onde ele ia. Sentei na cama vazia. Os lençóis de linho egípcio que ele insistira em comprar pareciam frios demais. Nossa casa,
Um apartamento de 300 metros quadrados no Belvedere estava silenciosa. Até o silêncio parecia diferente. Não mais confortável, mas acusador. Meu celular vibrou. Mensagem de Fátima. Você está bem? Podemos conversar? Sorri. Fátima era exatamente quem eu precisava. Nos encontramos no Café da Savassi, longe o suficiente do circuito hospitalar. Ela chegou com os olhos inchados, como se tivesse chorado por mim. Celina, eu não consigo parar de pensar no que aconteceu ontem, disse, segurando minha mão. Aquilo foi desumano, foi calculado, corrigi, mexendo no café que não pretendia beber. Otávio não faz nada por impulso. Ele queria me humilhar publicamente. E você foi incrível. Aquele brinde... Fátima balançou a cabeça, admirada. Eu teria jogado a taça nele. Exatamente por isso ele fez daquele jeito. Esperava que eu perdesse a compostura, que confirmasse a narrativa dele de que sou rígida, controladora, sem emoção. Fátima ficou em silêncio por um momento, estudando meu rosto. O que você vai fazer? Essa era a pergunta certa. Eu tinha passado a noite inteira trabalhando nela. Não dormindo, não chorando, trabalhando. Vou me separar dele. Com classe, com maturidade, como uma mulher civilizada faria? Respondi. Vou deixá-lo pensar que venceu. Celina, mas antes, continuei, baixando a voz. Preciso saber tudo sobre Tâmara. E preciso da sua ajuda. Fátima piscou. Surpresa. Minha ajuda? Você conhece todos no hospital. Tem acesso às fofocas, aos bastidores. Preciso saber quem é essa mulher de verdade. Não a versão que Otávio vê, mas quem ela realmente é. Vi o momento exato em que Fátima entendeu. Seus olhos se arregalaram levemente. Depois se estreitaram com determinação. Ricardo mencionou algo uma vez. Disse, pensativa. Sobre ela ser próxima de alguns médicos. Mas achei que fosse só inveja das enfermeiras. Descubra, discretamente, nomes, datas, qualquer coisa que pareça irregular. Você está planejando algo. Não era uma pergunta. Estou planejando justiça. Respondi. Otávio acha que pode me destruir e sair ileso. Ele esqueceu com quem se casou. Fátima apertou minha mão. Conte comigo. Os dias seguintes foram uma performance digna de Oscar. Mudei-me para o quarto de hóspedes, para darmos espaço um ao outro. Tratava Otávio com educação fria quando nos cruzávamos. Aceitei encontrar com ele e um advogado para discutir os termos amigavelmente. Ele estava radiante, triunfante. Achava que eu tinha aceitado a derrota com graça. Sempre admirei sua racionalidade, Celina, disse ele durante nossa reunião com os advogados. É bom ver que podemos fazer isso como adultos. Sempre fomos civilizados, respondi, assinando os documentos preliminares que não significavam absolutamente nada. Por que mudar agora? Enquanto isso, Fátima trabalhava. E descobriu ouro. Nos encontramos novamente, desta vez em seu carro, estacionado em um shopping distante. Tâmara não é exatamente o que parece, começou Fátima, tirando uma pasta do banco de trás. Ela teve casos com pelo menos 3 médicos do hospital nos últimos 2 anos. Meu coração acelerou, mas mantive o rosto neutro. Continue. E tem mais. Ela recebeu pagamentos de uma consultoria médica que ninguém sabe explicar direito. Valores altos, sempre em dinheiro. Ricardo está investigando discretamente porque alguns médicos reclamaram de irregularidades. Peguei a pasta. Dentro, havia cópias de transferências bancárias, e-mails, até fotos de eventos do hospital onde Tâmara aparecia sempre perto dos mesmos médicos. Isso é admissível em tribunal? Perguntou Fátima. Não preciso de tribunal, respondi, folheando os documentos. Preciso do conselho de ética do hospital e da opinião pública. Celina, você tem certeza? Uma vez que você começar isso... Ele começou. Interrompi, fechando a pasta. No Taste Vino, na frente de todos, ele me declarou guerra. Eu só estou escolhendo minhas armas. Fátima assentiu lentamente. O que precisa que eu faça? Sorri pela primeira vez em dias. Não era um sorriso gentil. Primeiro, quero que continue sendo minha amiga publicamente. Otávio não pode suspeitar de nada. Segundo, preciso de uma lista completa de todos que estavam no restaurante naquela noite. E terceiro, olhei pela janela do carro, vendo as pessoas passarem com suas vidas normais, alheias às guerras silenciosas que aconteciam ao seu redor. Terceiro, comece a plantar sementes. Comentários sutis sobre ética profissional, sobre limites no ambiente de trabalho.
Nada óbvio. Apenas preparando o terreno. Você é assustadora quando quer, disse Fátima, mas estava sorrindo. Não, corrigi. Sou uma advogada. E Otávio esqueceu que nunca perco um caso. 3 semanas depois do jantar, eu tinha o dossiê completo. 147 páginas de evidências meticulosamente organizadas. Cada documento verificado. Cada fonte confirmada. Era uma obra de arte jurídica. Tâmara Cristina Moura, 27 anos. Fisioterapeuta contratada pelo Hospital São Lucas há 3 anos. À primeira vista, uma profissional competente. Mas quando você cavava mais fundo, e eu sempre cavava mais fundo, encontrava um padrão. Doutor Henrique Campos, ortopedista, relacionamento de 6 meses, terminado quando a esposa descobriu. Tâmara recebeu R$ 15.000 por consultoria em reabilitação pós-operatória, serviço que nunca prestou. Dr. Zé Alberto Mendes, neurologista, 4 meses, mais 20.000 em assessoria técnica, nenhum documento comprovando o trabalho. E agora, Otávio, meu marido, o homem que prometeu me amar na doença e na saúde, na riqueza e na pobreza. O homem que me humilhou publicamente por intensidade. Sentei-me à mesa do meu escritório, o dossiê aberto à minha frente. Marcos, meu sócio, lia cada página com crescente indignação. Isso é... Ele procurou as palavras certas. Isso é prostituição disfarçada de consultoria. Cuidado com os termos. Alertei. Não podemos fazer acusações que não conseguimos provar absolutamente. Mas podemos provar pagamentos irregulares, conflito de interesses e violação do Código de Ética do hospital. O Conselho de Ética vai ter um ataque, disse Marcos, passando para a próxima página. Especialmente com essas mensagens. Ah, sim, as mensagens. Tâmara tinha sido descuidada. E-mails sugestivos enviados do computador do hospital. Mensagens de texto com solicitações explícitas de compensação pelos seus serviços especiais. Tudo documentado, tudo verificável. Quando você vai entregar isso? Perguntou Marcos. Olhei para o calendário. Sexta-feira. Otávio tinha uma apresentação importante na reunião administrativa do hospital na segunda-feira. Seria promovido a chefe do departamento de cardiologia. Estava radiante com a notícia. Segunda-feira de manhã, respondi. Antes da reunião dele. Marcos assentiu, entendendo. Você quer que ele esteja no auge quando cair. Quero que ele sinta exatamente o que eu senti. A humilhação pública. A queda diante de todos que importam. Passei o fim de semana revisando cada detalhe. Otávio estava eufórico, preparando sua apresentação, experimentando ternos novos. Ele me convidou para a reunião. Afinal, você ainda é minha esposa, disse, com aquele sorriso condescendente. Seria apropriado você estar lá. Claro, respondi, com um sorriso igualmente falso. Não perderia por nada. Na segunda-feira, acordei às 5 da manhã. Vesti meu terno mais poderoso. Um Armani preto que sempre me fazia sentir invencível. Prendi o cabelo em um coque impecável. Nada de joias, exceto minha aliança de casamento. Ainda, às 7h30, entreguei pessoalmente o dossiê ao Dr. Fernando Macedo, presidente do Conselho de Ética do Hospital São Lucas. Ele era um homem sério, de reputação inatacável, que odiava qualquer coisa que manchasse a instituição. Celina, ele disse, surpreso ao me ver. O que a traz aqui tão cedo? Uma questão de extrema gravidade, Dr. Herr Fernando, respondi, entregando o envelope lacrado. Evidências de má conduta profissional envolvendo uma funcionária do hospital e diversos médicos, incluindo meu marido. Vi seus olhos se arregalarem quando ele abriu o dossiê e começou a ler. Meu Deus, murmurou, passando as páginas rapidamente. Isso é... Você tem certeza dessas informações? Cada página foi verificada. Cada documento é autêntico. Cada fonte é confiável. Respondi, minha voz firme. Como advogada, sei o peso de uma acusação falsa. Não faria isso se não tivesse certeza absoluta. Dr. Fernando olhou para mim e vi respeito em seus olhos. E também pena. Celina, eu sinto muito. Sei que isso deve ser devastador para você. O que é devastador, doutor? Fernando, é ver uma instituição respeitável ser usada como plataforma para comportamento antiético. Respondi. Meus sentimentos pessoais são irrelevantes. O que importa é a integridade deste hospital. Ele assentiu lentamente. Vou convocar uma reunião emergencial do conselho.
Isso não pode esperar. A reunião administrativa começa às 9, informei. Onde Dr. Otávio será promovido a chefe de cardiologia. Dr. Fernando olhou para o relógio. 8 horas. Então temos 1 hora, disse ele, pegando o telefone. O suficiente para adiar uma promoção que nunca deveria acontecer. Saí da sala dele com a cabeça erguida. No corredor, cruzei com Tâmara. Ela estava radiante, indo em direção à ala de fisioterapia. Quando me viu, seu sorriso vacilou ligeiramente. Bom dia, Celina, disse ela, tentando parecer amigável. Parei, olhando diretamente em seus olhos. Vi o momento em que ela percebeu que havia algo diferente. Talvez fosse a forma como eu a encarava. Talvez fosse a ausência de dor ou tristeza em meu rosto. Tâmara, respondi, minha voz calma e educada. Aproveite seu dia. Pode ser o último tranquilo que você terá por um bom tempo. Não esperei por sua reação. Caminhei em direção à sala de reuniões, onde em breve Otávio descobriria que intensidade tem muitas formas. E algumas queimam muito mais do que ele poderia imaginar. A reunião administrativa começou pontualmente às 9 horas. Entrei na sala com Otávio, que estava impecável em seu terno azul marinho novo. Ele cumprimentou todos efusivamente, confiante, já saboreando sua vitória. Sentei-me na última fileira, observando. Ricardo estava tenso, evitando o meu olhar. Fátima, ao seu lado, tinha o rosto cuidadosamente neutro. Júlio e Patrícia conversavam em sussurros. Todos sabiam que algo estava para acontecer, mas ninguém sabia exatamente o que. Dr. Fernando entrou por último, acompanhado de 2 membros do Conselho de Ética. O silêncio caiu sobre a sala como uma lâmina. Bom dia a todos, começou o Dr. Fernando, sua voz grave. Antes de iniciarmos nossa pauta regular, temos uma questão urgente a tratar. Vi Otávio franzir levemente a testa. Ele olhou para mim, confuso. Sorri de volta, um sorriso pequeno e sereno. Foi trazido ao conhecimento do Conselho de Ética, continuou o Dr. Fernando, evidências de grave má conduta profissional envolvendo relacionamentos inadequados entre funcionários e médicos deste hospital, além de irregularidades financeiras. O murmúrio percorreu a sala. Otávio ficou pálido. Tâmara Cristina Moura, fisioterapeuta desta instituição, está sendo afastada imediatamente de suas funções enquanto investigamos acusações de conduta antiética. Doutor. Fernando fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Otávio. Doutor. Otávio Ferreira também está sendo suspenso temporariamente, enquanto sua participação nestes eventos é investigada. Eu podia ver Otávio tentando processar a informação. Seu rosto passou de confusão para incredulidade, de incredulidade para raiva. Isso é um absurdo! Ele se levantou bruscamente. Quem fez essas acusações? Com base em quê? Com base em 147 páginas de documentação, respondeu o Dr. Fernando calmamente, incluindo registros financeiros, e-mails, mensagens e testemunhos de múltiplas fontes. Foi então que Otávio olhou para mim. Realmente olhou, e finalmente entendeu. Você. A palavra saiu como um sussurro venenoso. Você fez isso. Todos os olhos se voltaram para mim. Levantei-me lentamente, alisando meu terno. Eu trouxe evidências de má conduta ao Conselho de Ética, disse, minha voz clara e profissional, como qualquer cidadão responsável faria ao descobrir irregularidades em uma instituição de saúde. Cidadã responsável? Otávio riu. Um som amargo. Você está fazendo isso por vingança. Vingança, repeti, saboreando a palavra. É interessante que você use esse termo, Otávio. Vingança seria fazer algo injusto em retaliação, mas justiça é simplesmente permitir que as consequências das suas ações te alcancem. Celina, você não entende. Ele deu um passo em minha direção, e vi pânico em seus olhos. Eu cometi um erro, mas isso vai destruir minha carreira. Assim como você tentou destruir minha dignidade? Minha voz permaneceu calma, mas cada palavra era afiada. No Taste Vino Lourdes, na frente de todos os nossos amigos e colegas, você me humilhou. Você me desafiou. Disse que eu era estável demais, previsível demais. Caminhei até ficar frente a frente com ele. Bem, aqui está a sua intensidade, Otávio. Aqui está a sua imprevisibilidade. Espero que esteja satisfeito. Você está louca. Ele balbuciou. Isso é desproporcional. Desproporcional? Dessa vez,
Deixei a raiva infiltrar minha voz. Você violou o código de ética da sua profissão. Facilitou pagamentos irregulares. Envolveu-se com uma funcionária em uma clara violação das políticas do hospital. E fez tudo isso enquanto ainda era casado comigo, usando nosso dinheiro, nossa reputação, nossa vida. Dr. No Fernando interveio. Dr. Otávio, sugiro que se retire. A promoção a chefe de cardiologia está, obviamente, cancelada. Você receberá notificação formal das acusações e terá direito a se defender perante o conselho. E Tâmara? Perguntou Otávio, desesperado. A senhora. Moura já foi informada de seu afastamento, respondeu o doutor de Fernando. Ela tem direito a recorrer, naturalmente. Otávio me olhou com tanto ódio que pensei que pudesse me atingir, mas não o fez. Ele sabia que qualquer ação sua agora apenas pioraria sua situação. Você vai se arrepender disso, Celina, disse ele, sua voz baixa e ameaçadora. Não, respondi. Quem vai se arrepender é você, porque agora todos sabem quem você realmente é. Não o cardiologista brilhante, não o marido exemplar que fingiu ser, apenas um homem mediano que confundiu poder com caráter. Ele saiu da sala, batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fátima foi a primeira a se mover, vindo até mim. Celina, ela começou, mas não tinha palavras. Está feito, disse simplesmente. Olhei para todos na sala. E para que fique claro, todas as evidências que apresentei ao conselho são verdadeiras e verificáveis. Não houve nenhuma fabricação, nenhuma distorção, apenas a verdade. Doutora Fernando assentiu. A integridade da Docrodadrã, Celina, nunca esteve em questão. Na verdade, devemos agradecê-la por trazer esses assuntos à luz, antes que causassem ainda mais danos à reputação do hospital. Saí da sala com a cabeça erguida. Lá fora, no corredor, minhas mãos finalmente tremeram, mas não de medo ou arrependimento, de alívio. A guerra estava ganha. Agora vinha a reconstrução. 3 meses depois, o escândalo ainda reverberava pelos corredores do Hospital São Lucas. Tâmara havia sido demitida por justa causa após a investigação do Conselho de Ética. Ela tentou processar o hospital por difamação, mas seu advogado abandonou o caso quando viu a montanha de evidências contra ela. A última vez que ouvi falar, estava trabalhando em uma clínica pequena no interior. Otávio foi pior atingido. A suspensão inicial tornou-se permanente quando investigações adicionais revelaram outras irregularidades. Ele perdeu não apenas a promoção, mas sua posição no hospital. Sua reputação, construída em anos de trabalho, desmoronou em semanas. Ele tentou salvar alguma coisa do casamento. Ligou, mandou flores, até apareceu no apartamento implorando por uma conversa. Mas era tarde demais. Não por raiva ou vingança, mas porque finalmente vi quem ele realmente era. E não era alguém com quem eu queria passar o resto da minha vida. O divórcio foi finalizado rapidamente. Fiquei com o apartamento, minha parte justa dos bens e algo muito mais valioso, minha dignidade de volta. Hoje, uma terça-feira de agosto, estou no Taste Vino Lourdes novamente. Não fugi do lugar onde fui humilhada. Eu o reconquistei. Este vinho está perfeito, disse o homem à minha frente, levantando a taça. No doutor Rafael Costa, promotor público, especializado em crimes de colarinho branco. Nos conhecemos em uma conferência sobre ética profissional, 2 semanas após o escândalo. Ele estava interessado no caso, profissionalmente a princípio. Depois, o interesse se tornou pessoal. Você tem bom gosto, respondi, sorrindo. Aprendi com uma advogada muito exigente. Ele devolveu o sorriso. Ela me ensinou que os detalhes importam. Rafael era diferente de Otávio em todos os sentidos. Onde Otávio era arrogante, Rafael era confiante. Onde Otávio buscava admiração, Rafael buscava conexão. Onde Otávio me via como acessório, Rafael me via como igual. Está pensando nele? Perguntou Rafael, percebendo minha breve distração. Não, respondi honestamente. Estava pensando em como a vida muda. Nesta mesma mesa, há 3 meses, eu era uma mulher diferente. Mais fraca? Não, apenas adormecida. Confortável demais com a estabilidade que ele tanto desprezava. Rafael pegou minha mão sobre a mesa. Estabilidade não é fraqueza, Celina. É escolha. E a forma como você reagiu quando essa estabilidade foi atacada, isso foi pura força.
Olhei ao redor do restaurante. O mesmo salão elegante, as mesmas mesas, a mesma iluminação suave, mas tudo parecia diferente agora. Eu era diferente. Fátima me contou uma coisa interessante ontem, disse, mudando de assunto. Otávio aceitou um cargo em Uberlândia, cardiologia em um hospital municipal. Como você se sente em relação a isso? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não sinto nada. Nem satisfação pela queda dele, nem pena. Apenas indiferença. Ele fez suas escolhas, enfrentou as consequências. Não tenho mais nada a ver com isso. Isso é maturidade, disse Rafael. Não, corrigi. É libertação. Meu celular vibrou. Mensagem de Marcos. Cliente novo. Caso complexo. Quer pegar? Sorri. O escritório estava prosperando. Depois do caso Otávio, minha reputação como advogada meticulosa e implacável se espalhou. Empresas me procuravam para auditorias internas, investigações de má conduta, casos delicados que exigiam discrição e precisão. Trabalho? Perguntou Rafael. Sempre, respondi, guardando o celular. Mas pode esperar até amanhã. O jantar prosseguiu com conversas sobre tudo e nada. Rafael me contou sobre um caso que estava investigando. Eu compartilhei uma história engraçada do escritório. Rimos juntos, facilmente, naturalmente. Quando terminamos a sobremesa, Rafael olhou para o relógio. Não quero que essa noite acabe, disse ele. Então não deixe, respondi. Ele sorriu. Aquele sorriso que me fazia sentir vista, valorizada, desejada por quem eu realmente era. Saímos do restaurante de mãos dadas. Na porta, parei por um momento, olhando para a mesa onde tudo havia começado. A mesa onde Otávio me desafiou, me testou, tentou me quebrar. O que foi? Perguntou Rafael. Nada, respondi, apertando sua mão. Só me despedindo. Não de Otávio. Dele eu já tinha me despedido há muito tempo. Estava me despedindo da mulher que eu era antes. A mulher que valorizava paz acima de paixão, estabilidade acima de respeito próprio, aparências acima de verdade. Aquela mulher se foi no momento em que Otávio entrou neste restaurante com Tâmara. E em seu lugar, nasceu alguém mais forte, mais consciente, mais inteira. Sabe, disse a Rafael enquanto caminhávamos para o carro. Otávio disse uma coisa certa naquela noite. Eu realmente gostava de estabilidade. E agora? Agora sei que estabilidade real não vem de evitar tempestades, respondi. Vem de saber que você pode enfrentá-las e sair do outro lado. Não apenas sobrevivendo, mas mais forte. Rafael parou, virando-se para mim. Você é extraordinária, sabia? Não, disse, sorrindo. Sou apenas uma mulher que aprendeu a não aceitar menos do que merece. Ele me beijou ali mesmo, na calçada, sob as luzes da cidade. E pela primeira vez em anos, senti que estava exatamente onde deveria estar. Otávio quis me testar. Quis provar que eu era fraca, previsível, facilmente substituível. Mas quem fez a prova fui eu. E passei com distinção. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.